Guerra comercial, o que significa? Devemos nos preocupar? Bem que eu vou te explicar. Para entender a situação atual, você vai precisar compreender algumas coisinhas antes. A globalização fez a gente ter acesso fácil a tudo. Eu consigo comprar com muita facilidade alguma coisa que é produzida na China, na Europa, em qualquer lugar do mundo. Mas para que esse comércio aconteça, existe uma moeda central, que é o dólar. Afinal, não faria sentido eu comprar em real lá na China. Por que a China vai querer real? O que ela vai fazer com real? Então, eu preciso converter em dólar. Aí sim, esse comércio consegue acontecer, porque o dólar é uma moeda interessante para todo mundo. É assim que ele circula em todo o mundo. Mas existe um problema aí. Porque países que são democráticos precisam trabalhar com leis trabalhistas, tem mais regras a cumprir, impostos a pagar. E países que são mais autoritários, como a China, por exemplo, lá o ditador disse que tem que trabalhar 12 horas, tem que trabalhar. Não tem férias, não tem férias, não tem feriado, não tem feriado. Não há o que conversar. A mão de obra é muito mais barata, o que faz com que eles consigam praticar preços muito atrativos. E todo mundo, na hora de comprar alguma coisa, sempre quer o mais barato. Sendo assim, todos os produtos deles acabam sendo mais procurados para compra. E o mercado interno começa a sofrer com isso. E é aí que entra as taxações para tentar equilibrar e deixar mais justo esse comércio. Um exemplo prático, se o brasileiro começa a comprar muita roupa da China, isso significa que ele vai estar comprando menos roupa aqui das indústrias do nosso país. E isso significa que essa indústria têxtil vai começar a vender menos e corre o risco até mesmo de falir, gerando total desemprego nessa área. Então, para proteger essa indústria aqui dentro, o nosso país coloca uma taxa para que quando as pessoas comprem da China, venha num preço mais equiparado com o daqui de dentro. E assim a concorrência fique mais justa entre eles. Outro ponto a se levar em consideração é que a vida do americano se desenvolveu muito economicamente nos últimos anos, o que fez com que a classe operária se tornasse muito mais cara dentro desse país. Então, empresas americanas desenvolvem os seus produtos lá dentro do país, como Nike, Apple, mas na hora de produzem em países onde a mão de obra é mais barata, como China, Vietnã. Esse é um ponto importante para entender o cenário atual. E aí, no cenário atual, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, decidiu aplicar novas taxas em diversos países, incluindo a China, em 34%. E isso causou um pânico generalizado no mercado. Bom, e aí se pergunta o porquê que ele fez isso. A primeira razão apontada pelo documento formal do governo diz que existe uma necessidade de reindustrialização do país, que é justamente colocar a mão de obra operária trabalhando mais nesse país. Então ele, colocando taxas mais elevadas, impede que esses produtos cheguem, obrigando o país a produzir lá dentro. Um exemplo é a Apple, né? Todos os telefones são produzidos na China, então deixaria de ser produzidos lá para que fossem produzidos dentro do país mesmo e elevaria a mão de obra dali. Outro motivo apontado por economistas e estudiosos é a segurança nacional. Com esse comércio mundial, a globalização, muitos países se tornaram dependentes de outros no comércio de produtos específicos. Então, os Estados Unidos têm medo de depender única e exclusivamente da China para abastecer ele em alguns produtos. Isso não seria viável num cenário de guerra. Então, não seria legal depender de um inimigo quando as coisas não vão bem. Então, se eu produzo tudo já dentro do meu país, eu já não dependo mais dele para nada. Então, esse é um segundo motivo que está fazendo essas taxas aí começarem a acontecer. O Trump tem esse perfil mais agressivo de negociação, que funcionava bem para ele na vida privada com as empresas dele. Mas agora, como presidente dos Estados Unidos, essa negociação mais agressiva dá um tom muito complicado para essas negociações, então os outros países não recebem bem isso, retalham também, já iriam retalhar em qualquer situação, mas começa a dar um tom meio esquisito, preocupante para todo mundo. E até mesmo os aliados dele começam a ficar preocupados, porque empresas como a Apple, por exemplo, um dia estava tudo bem, onde ela produz as coisas dela lá na China, no outro ela se vê obrigada então a tirar da China e ter que colocar dentro do país, no outro dia não, já está tudo bem, já vou deixar voltar a produzir lá mesmo, ele fica incerto sem saber o que ele precisa fazer. E isso faz com que a bolsa dessas empresas, a bolsa de valores, os investidores que estão ali, fiquem sem saber se investe ou se não investe, então as ações daquela empresa caem e todo o mercado financeiro começa a ficar instável demais. Tudo por conta da decisão de um presidente quanto a taxas. Tá vendo como saber de taxas é importante?
E a pergunta final é se nós devemos nos preocupar com isso. O Brasil recebeu uma taxação de 10%. Por enquanto, o que a gente tem a fazer é acompanhar se as taxações de outros países em produtos específicos, o que impacta ou não aqui no nosso país. Por enquanto, o que a gente tem para fazer é acompanhar. E esses impactos vão ser sentidos em produtos específicos, seja para importar ou para exportar. Por enquanto, é só acompanhar.